Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, sou editor do porquê.com.br. Demorou, né? Demorou uns 30 anos, mas finalmente a produtividade ou a falta dela está no centro do debate sobre economia no Brasil. E esse ano tem eleição e é fundamental que soluções sejam debatidas. Nos anos 80 a produtividade despencou aqui no Brasil, aumentou um pouquinho ali nos anos 90, ficou meio parado e depois voltou a cair nessa década aqui. E é por isso, entre outras coisas, claro, que o Brasil enfrenta tanta dificuldade para crescer de maneira sustentável. Mas por que isso acontece? Por que será? Aliás, antes de responder essa pergunta, você sabe dizer o que raios é a produtividade? Você e um amigo ou uma amiga decidem fazer um bolo cada um. Os dois têm os mesmos 4 ovos, a mesma quantidade de trigo, açúcar, leite. Depois de algumas horas, aquele cheiro gostoso entra pela casa. Vocês vão lá ver se o bolo de vocês cresceu. Surpresa! O bolo do seu amigo cresceu a ponto de transbordar da forma e o seu está parecendo uma sola de sapato. Deu aquela embatumada. Qual que é o mistério? Vocês não usaram os mesmos ingredientes? Quase isso. Enquanto o seu amigo abriu um pote de fermento novinho que ele achou no armário de casa, você usou aquele restinho esquecido no fundo da geladeira, sabe-se lá. Desde quando a produtividade numa economia é como se fosse o fermento. Digamos que 2 países tenham as mesmas máquinas e equipamentos, o mesmo número de trabalhadores empregados, os mesmos anos de estudo, tudo igual. Mas enquanto um dos países consegue no fim do ano aquele pibão para mostrar no Natal, o pibinho do outro país chega a dar vergonha, dá até dó. O que explica 2 economias feitas dos mesmos ingredientes terem desempenho diferente? Então, o fermento é o ingrediente que muda, ou melhor, a produtividade. O nome completo dela é produtividade total dos fatores. E a gente, um pouquinho íntimo dela, vai chamar pelo apelido, a PTF. A PTF é uma parte do crescimento de uma economia que não é explicada pelo estoque de máquinas e equipamentos, que é o capital físico, pela média de anos de estudo da população, que é o capital humano, e pela quantidade de horas trabalhadas, ou seja, países mais ricos são os que conseguem gerar mais riquezas a partir de um mesmo capital físico e humano. Mas quais são os fatores que compõem a PTF? O que está dentro dessa PTF que faz com que os países consigam fazer o bolo crescer mais usando os mesmos ingredientes? São 6 os fatores possíveis que são mais enfatizados pelos economistas. Vamos lá. O primeiro deles, infraestrutura. A infraestrutura é capaz de tornar tanto o capital físico quanto o capital humano mais produtivos. São as estradas, ferrovias, portos, aeroportos, o saneamento básico, energia. Está também em questão a qualidade educacional. O capital humano é medido pelos anos de estudo de uma pessoa. Num país com um sistema de educação mais eficiente, as pessoas conseguem aprender mais com menos anos de estudo, logo elas produzem mais. Tem também a competitividade. Na PTF, a competição garante um uso mais eficiente dos recursos disponíveis, então os países muito burocráticos ou com outras barreiras de competição, por exemplo, imposto altão aí para o importado, esses países tendem a ter uma PTF menor. Outro ponto considerado é o desenvolvimento financeiro. Quando menos crédito chega às mãos dos empreendedores, por exemplo, negócios ou deixam de ser feitos ou são impedidos de crescer. Outro ponto importante é a estabilidade política do país. Golpes de Estado, trocas sucessivas entre democracia, ditadura, entra general, sai general, civil, entre o cara de esquerda e direita, pá, não sei o quê. Essas coisas trazem incertezas no futuro e as pessoas com medo do que virá no futuro deixam de investir no longo prazo. Por fim, entra na PTF também a instituição de um país. As instituições são as regras do jogo. Tem as explícitas, que são dadas em forma de lei, e também as implícitas, que são normas sociais não escritas, mas que na prática são aceitas pela maioria. Agora vamos dar uma olhada na PTF do Brasil. Um jeito simples de medir se vamos bem ou mal é comparando os nossos resultados aos de outros países. Você vê aí na tela a PTF do Brasil comparada à PTF dos Estados Unidos. Repare bem, até a década de 1980, a PTF brasileira era semelhante à americana. O que rolou a partir de então? A dos Estados Unidos cresceu, enquanto a do Brasil ficou estagnada. Resultado, de 1990 para 2017, o PIB per capita do Brasil, que é a renda média do brasileiro, cresceu 32%, de 4,3 mil dólares para 5,7 mil dólares. E nos Estados Unidos, o PIB per capita americano foi de 35,8 mil dólares
para quase 53 mil dólares, um avanço de 46%. Muita gente atribui a crise financeira atual aos movimentos da economia internacional, não a problemas estruturais internos. Mas quando a gente olha para esses dados, para a evolução da PTF brasileira e para a evolução da PTF americana nos últimos anos, fica mais claro que os nossos problemas são bem nossos mesmo. Tá na boca de muito candidato nessas eleições uma porrada de solução para o Brasil crescer. Presta bastante atenção em cada uma delas. Se o foco do candidato ou da candidata não tiver na produtividade da economia nacional, em fazer a PTF crescer, melhorando o saneamento, logística, a qualidade da educação, a segurança jurídica, o ambiente de negócios, se isso não acontecer, se a proposta não tocar nessas coisas, tenho uma certeza. A gente até pode voltar a crescer no curto prazo, mas vai ser só mais um voo de galinha, como tantos que o PIB do Brasil já deu na história. Pessoal, Porque Sim a Resposta fica por aqui, mas você sabe que a gente volta daqui a 15 dias, novo horário, meio-dia, nas terças-feiras. Conto com vocês no nosso site, oporquê.com.br. Convido a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Vai lá no nosso Face também, @porquê.economia. Tem o Twitter do Porquê, porquê_com_br. Tem o meu Twitter, SF Gustavo. Tem meu e-mail, gustavo.ferreira@porquê.com.br. Eu já te passei coisa demais. A gente se fala daqui a 15 dias. Valeu!